Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana e hoje sou eu que vou estar aqui ministrando essa palestra para vocês. É um prazer imenso recebê-los. Mas para que antes do nosso tratamento, dessa palestra, dessa conversa fraterna, eu vou pedir para que vocês se sentem de maneira um pouco mais confortável às cadeiras, para que nós possamos fazer uma prece inicial e assim já se conectar com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, que tão amorosamente sempre vem para nos auxiliar. Então vamos fechar os nossos olhos, gratos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Que o Senhor possa nos nortear durante esses 40 minutos que aqui estaremos juntos, trazendo os ensinamentos necessários, que os nossos mentores possam nos guiar, ao nosso mestre Ramatiz, patrono dessa casa, a Jesus Cristo, esse irmão tão amoroso. Senhor, ser conosco hoje e sempre. Nos guia, nos conduz, alivia todas as nossas dores, faça com que nós possamos conectar com as curas, com a paz que viemos procurar. E que ao sair daqui hoje, possamos sair melhores do que aqui quando chegamos, com essa sensação de serenidade e de calma. E é com muito respeito a todos os irmãos aqui presentes, sendo eles encarnados ou desencarnados, eu peço licença à espiritualidade amiga para que possamos dar por iniciados os estudos e os tratamentos dessa noite. E que assim seja. Bem, ainda estamos dando continuidade no livro O Pão Nosso. Hoje o capítulo que eu trouxe para vocês está contido na página 126, O Espinho, e foi deixado para nós por Paulo de Tasso. E para já entrarmos no contexto dessa palestra, ele nos diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Isso está contido no segundo parágrafo, Coríntios, versículo 12 a 7. Mensageiro de Satanás. O espinho é tão interessante que quando eu fui montar essa palestra, eu até busquei outros artigos, outras correlações a essa passagem de Paulo. E me chamou muita atenção porque ele quis dividir com o mestre o quanto foi árduo para ele quando ele resolveu, de fato, viver o Evangelho. Ser um real defensor de Cristo. E foi, até o último momento da sua vida, acreditem. Pagou um alto preço por isso, mas não se refutou a dizer que acreditava e que havia feito uma mudança em sua vida, passando ele a ser um temente a Deus e Jesus e não mais um perseguidor dos cristãos. E ele começa já deixando para a gente esse ensinamento. Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo e desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Bem, quantos testemunhos difíceis nós vivemos nos nossos dias, todos os dias. E quando eu falo de testemunho, não quer dizer que você está dizendo para alguém das suas dificuldades. O testemunho pode ser interno,
pode ser pessoal, pode ser para cada um dentro das suas falhas, das suas dores, das suas dificuldades. Nós somos reais testemunhos de nós e de todos aqueles que nos cercam e vivemos testemunhos difíceis. Num momento como esse que o planeta está atravessando, eu arrisco a dizer que dificilmente nós vamos encontrar alguém que não tenha um testemunho difícil para dividir conosco. Partindo do pressuposto que nós mesmos temos dificuldades com as nossas falhas, com a nossa falta de compreensão muitas vezes, da nossa pequenez. Nós somos muito pequenos ainda dentro desse processo de evolução. Mas como eu sempre digo, está tudo certo. Pedimos para viver essas experiências e nos colocamos à disposição de cada uma delas, para poder sermos testemunhas de testemunhos difíceis. Mas isso não quer dizer que a gente veio no mundo só para sofrer, não. Que mesmo diante das dificuldades, é onde nós tiramos as maiores lições. Não existe um dizer que chega a ser clichê, que é só na dor que se aprende. Eu, particularmente, não concordo muito, porque eu acredito de verdade, e isso sou eu dizendo para vocês, que nem sempre precisamos viver uma dor para aprender. Mas se tivermos que viver uma dor para se fazer valer desse aprendizado, que seja consciente, que seja com resiliência, por mais difícil que isso seja. Porque a dor de cada um é a dor de cada um. E só você, com você mesmo, é que sabe o que você está passando, como está passando e o que está passando. Mas esses mártires, como Paulo de Tarso e tantos outros, como Pedro, Tiago, Lucas, Felipe, nosso próprio irmão Jesus Cristo, Deus, Moisés, eu podia fazer uma lista aqui para vocês, tiveram que testemunhar coisas difíceis. Mas eles não se fizeram frágeis ou fracos diante das suas dores. Eu acho que o mundo nos convida diariamente a nos fazermos fortalecidos diante das nossas dificuldades. Porque em meio a tudo isso, você ainda encontra um irmão ou uma irmã, ou um amigo, um parente, um colega, um estranho que vai te acolher, que vai te ouvir. Que é maior tratamento do que a escuta? Muitas vezes o que a gente precisa é ser somente ouvido e nada mais. Dar o nosso testemunho, fazer com que as pessoas nos ouçam, escutem as nossas dores, as nossas dificuldades. E esses irmãos, assim como Paulo, aprenderam a ser grandes escutadores. Eles eram homens que sabiam ouvir. E já, diante de tudo isso, com essa consciência, eles entenderam que não somente ameaçador, quanto falso, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Qual é o nosso espinho? Paulo foi chamado de mensageiro de Satanás. E cada um de vocês, qual é o espinho que vocês carregam? Qual é a dificuldade? Qual é a dor? Qual é o ensinamento que vocês ainda não se dispuseram a realmente viver essa transformação? Porque o amor transforma, o amor cura, o amor edifica. E não é impossível amar. A gente cria uma distância muito grande de nós para com Jesus, quando a gente vai falar com Ele.
É como se ele estivesse muito distante, que ele fosse incapaz de nos ouvir. Mas Jesus é amor. E amor a gente tem, seja pouco ou muito, raso ou fundo. Todo mundo pode ter amor, ser amor e doar amor. E o que o Mestre nos deixou como ensinamento foi somente isso: amar uns aos outros como eu vos amei. Isso está contido numa prece que todos aqui sabem fazer, que nós fazemos diariamente. Então a gente sempre, por mais que a gente queira ludibriar, nos enganarmos, em algum momento o espinho do coração há de aparecer. E aí, quando aparece, é o momento que a gente é convidado, meus irmãos, a fazermos a nossa reforma íntima, a entendermos qual é a mudança que eu preciso fazer. Muito se vê dizendo que precisamos fazer uma mudança no mundo, mas para que o mundo mude, para que as coisas possam se tornar melhores, a mudança parte primeiro de nós, de cada um. Se cada um mudar um pouco que seja, já existe um contexto de uma mudança muito maior nos atos, nos comportamentos, nas atitudes. Porque nós temos uma facilidade tão grande de julgar, condenar e sentenciar, e muitas vezes a gente faz isso sem sequer perceber. Vivemos um momento que tudo é muito rápido. O mundo nos cobra dias parece que mais curtos, cobranças exacerbadas, mas isso tudo pode ser revisto e feito de outra forma a partir do momento que nós nos propomos a sermos diferentes e entendendo qual é o nosso espinho. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Glória. Toda a glória pertence ao Senhor, que por sua vez pertence a nós, que somos filhos dele, imagem e semelhança. Então, se nós buscamos paz, equilíbrio e glória, que tenhamos a certeza de que tudo isso vem através do nosso Mestre, do nosso Senhor, porque só Ele foi capaz de viver isso por excelência. Ele viveu isso de verdade e nos deixou esse legado. Mas com todas as existências e todas as encarnações que nós vivemos e todas as dívidas que trazemos e todas as não dívidas, né? Porque em algum momento a gente consegue ajustar tudo aquilo que a gente se comprometeu, ainda assim é uma glória, ainda assim é uma misericórdia. Viver é uma dádiva, viver é uma oportunidade. Estarmos aqui hoje reunidos, todos em comunhão de um só pensamento, é uma glória. É uma glória, é motivo de sentirmos realmente que estamos vivendo essa glória. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o olhar da multidão, passam a curtir as dores e muitas delas se complazem na fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser, dor. Toda dor importa, né? Esse é o nosso slogan, inclusive, aqui da comunidade. Dor. A dor nos reúne. A dor nos faz movimentar em busca da cura. A dor nos faz mais humanizados. Eu só acho que não precisava
que fosse pela dor e que pudesse vir pelo amor. Não tem um dizer que diz, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Eu almejo por tempos e tenho esperança de que em algum momento a humanidade vai enxergar o amor e não a dor. Não vamos ter dor, não vamos fazer com que os nossos sintam dor, vamos conseguir realmente viver o esplendor da comunhão de Cristo, que nos deixou só o amor. A dor, ela vem de todas as nossas falhas, como espíritos imortais que somos. E tudo certo. Não dá para ser feliz o tempo todo. Mas se a gente puder ser amor, até a dor se torna mais leve. A gente consegue acolher esse sentimento, esse espinho, de uma forma mais tranquila, mais serena, de uma forma mais adulta, menos invigilante, menos intolerantes e mais complacivos e pacientes. Certa vez eu vi uma psicóloga falando que cerca de 99% dos seus pacientes que adentravam o seu consultório não eram porque estavam tendo picos de felicidades enormes que fizessem eles entrar numa espécie de frenesi, mas sim por dor, e muita dor. Nós temos outras frentes de trabalho aqui na casa, acredito que muitos de vocês, se não passaram, estão passando ou vão passar por motivos esses de dor ou de outras coisas. Eu vejo isso no olhar de cada um, quando a gente vai fazer uma triagem, quando a gente vai falar desse aspecto, ou o que trouxe essa pessoa até a nossa casa. E tratar da dor dos outros, meus irmãos, tratar desse sentimento, dessa emoção, é algo muito delicado. São espinhos que muitas vezes não só ferem as pessoas, mas todos aqueles que os rodeiam. Imaginem uma rosa cheia de espinho. Uma rosa linda, uma flor maravilhosa. Mas se você vai com sede para pegar, você machuca. Então imagine uma pessoa que vocês gostem ou alguma coisa que esteja num processo de dor que vocês querem muito pegar, ajudar, trazer, cuidar. O espinho que Paulo nos trouxe, que foi dado a ele, foi justamente da dor que ele sentiu quando ele viu que todo o trajeto que ele fez sobre a defesa dele árdua do evangelho trouxe para ele. Assim como Jesus, ele foi criticado, julgado, sentenciado, enxovalhado. Porque ele foi um cara que no primeiro momento perseguia e depois ele passou a ser um defensor. Dor e amor. Vejam como existe uma analogia entre amar e ter dor. Jesus foi só amor. No final da vida, perpetuou pela dor. E deu a sua vida para nos salvar, amorosamente. E carregou uma coroa de espinho na sua cabeça, até o último momento. E disse-me, minha graça te basta, porque a virtude na fraqueza se aperfeiçoa. Portanto, de boa vontade me glorificai nas minhas fraquezas, para que a virtude do Cristo habite em mim. Isso também está contido no 2º capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, quando faz todo esse movimento de começar a fazer essas epístolas e as cartas aos Coríntios, ele já estava numa terna idade, já bem envelhecido, bem cansado, já havia passado por todo um processo de transformação e mesmo assim nos deixou manuscritos e escritas maravilhosas, nos trazendo como essa passagem: minha graça te basta,
porque a virtude na fraqueza se aperfeiçoa. Virtude do Cristo, habite em mim. Virtude. Tem uma passagem, eu acredito que muitos de vocês já devem ou ter lido ou visto, que era de uma mulher que era impura. Ela tinha uma deficiência orgânica que fazia com que ela ficasse por muito tempo de uma forma desajustada em questão de um processo feminino. Naquela época, a mulher, quando ela estava nesse ciclo, ela era simplesmente isolada dos seus familiares, ela não podia sentar à mesa, ela não podia ter sequer contato com os seus. E ela ficou assim por anos, chegou a ser jogada pelos seus para fora de casa. Virou uma andarilha, ficava escondida, uma eremita, morava em cavernas, vivia isolada. Quando ia à cidade, era apedrejada, julgada, condenada, não podia sequer ir aos lugares públicos, pouco acesso a todo e qualquer tipo de condição. E Jesus, nas suas andanças, passa por Cafarnaum, em um dado momento, essa mulher descobre que ele está operando milagres. E ela tenta falar com os seus discípulos e pede: será que ele não pode me atender? Eu queria tanto que ele me curasse. Já ouvi falar que o Messias curou cego, leproso, deficiente. Eu queria ter uma chance de falar com ele. E na época era muito difícil, porque pouco se sabia aonde ele ia e como seria a reação da multidão aonde ele chegava. E os seus discípulos, chegando nessa cidade onde Jesus estava, não conseguiram dizer para ele dessa irmã, dessa mulher, pois ela esperou o momento certo que ele iria passar por uma cidade próximo da onde ela estava, e no meio daquele frenesi, uma multidão enlouquecida em volta de Jesus, ela fala com toda a fé: eu preciso tocá-lo, mesmo que seja só num pedacinho da sua túnica. E ela se joga e toca. E ela sente que ela foi curada. E Jesus diz para eles que parassem, e aquele empurra, e ele fala: saiu virtude de mim. Olha o tamanho da força dessa pequena, pequena palavra, virtude. Virtude. Ele falou para os seus discípulos: saiu virtude de mim, e curou essa mulher. E disse para ela que não foi ele que a curou, foi a fé dela que curou. O espinho que ela tinha, meus irmãos, que era essa dificuldade, naquele momento se fez muito pequeno diante do amor de Cristo. E ele é maravilhoso, né? Nos ouve diariamente, todos os dias. E nós ainda temos uma dificuldade muito grande de falar com ele na hora que tudo tá bom, que tá tudo ok, que não temos problemas. Só lembramos de falar com Jesus quando estamos atravessando, de alguma forma, alguma dificuldade. Alguma coisa que nos coloca nessa situação de dificuldade. Aí buscamos o nosso mestre. Vamos em busca dele, para que ele possa nos auxiliar e nos curar. Somente nessa hora que nós buscamos o auxílio desse Pai amoroso que é Jesus Cristo. Mas tudo bem, também não tem nada de errado nisso. Eu sempre falo aqui e vou falar enquanto vida tiver. Cada um oferece o que pode e dá conta. E existe a lei de causa e efeito, que é de cada um, é inerente e não se faz jus a classe, credo ou raça. Isso é de cada um. Cada um tem consigo esses aspectos, essas características que nos são dadas e que temos também uma grande carta, na manga, que é o livre-arbítrio. A gente pode escolher.
A gente pode escolher. A gente escolhe todos os dias acordar e viver uma nova existência. A gente escolhe todos os dias acordar e viver tudo que a vida tem para nos oferecer. O que a gente vai fazer com essas escolhas é que depende de cada um. E isso é realmente intransferível. O que é da minha irmã aqui não é do meu irmão ali atrás. Nós podemos dividir experiências, podemos viver elas juntas, mas o que é de cada um, o espinho de cada um é de cada um. A virtude que a gente busca, que a gente quer tocar, a túnica do nosso mestre, depende de cada um, da sua fé, da sua crença e da sua busca. Ainda mais da sua busca, porque essa busca é individual. Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade de buscar isso e acaba meio que terceirizando, querendo curas absurdas e rápidas, respostas imediatas. Não. Ninguém tem o dom de curar. Ninguém tem o dom de adivinhar, ninguém pode oferecer a cura, a resposta. Nós não somos donos da verdade absoluta. Seria um contrassenso. Mas quando a gente fala de um indivíduo, de uma pessoa, você sabe das suas verdades. Então a gente tem que responder por nós e depois para com os outros, entendendo que cada um vai ter as suas dificuldades. E tudo certo. Não somos perfeitos. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Acabei de falar da importância de entendermos que nós estamos aqui em processo de aprendizado e que temos uma caminhada ainda longa, muito longa, para nos fazer valer dessa consciência. Essa consciência que é do espírito, essa consciência que é da alma, que vem conosco há muitas existências e que somadas que temos hoje, tantas outras que tivemos, imagina só, não tenho ideia de quanto tempo cada um de vocês aqui tem de existência como espíritos. Encarnados aqui, a gente vê e tem uma ideia de idade, mas e de sabedoria? E de consciência? É espiritual. Então a gente tem consciência. A gente sabe de tudo. Está aí, gravado, guardado, no seu HDzinho de memórias. E muitas vezes a gente vive essas experiências no dia a dia, com situações, questões. Se tem os famosos déjà vu. São flashes, são memórias, estão gravados aí. E que bom que a gente tem essa oportunidade de termos essa consciência espiritual. Observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora. Errar e seguir. Errar e seguir. Não foi ao contrário, seguir e errar. A gente precisa, às vezes, se machucar para aprender e seguir. É como eu disse, né? Amor e dor. Odor e amor. E cada um vai viver do jeito que consegue, como consegue e do jeito que a vida oferece. Nesse momento. Agora. E não pensem que a gente tem muito tempo mais, hein? Eu venho falando isso sempre para vocês. O nosso tempo está curto. Não dá mais para errar. Não dá mais para ficarmos presos a crenças limitantes, dogmas.
está na hora de evoluir. O planeta está num processo de transição planetária, da qual se diz, né, de um planeta de regeneração. Já chegou. A Boa Nova foi anunciada há muito tempo atrás. O Evangelho foi nos deixado há muito tempo atrás. E são leituras tão atuais quanto. Todos os dias, quando eu abro o Evangelho na minha casa, que eu faço uma leitura pela manhã antes de sair para o meu trabalho, eu vejo algo que me remete à atualidade, ao agora, ao espinho da minha vida, agora. Não temos mais tempo, meus irmãos. O chamado é claro. O planeta está passando por um processo de limpeza. Então vamos aproveitar que temos que seja 1% de consciência. Que seja nessa casa, que seja em outras religiões, em outros lugares. Aqui nós não julgamos. A gente acolhe. Como Jesus fazia. Longe de mim ter a pretensão de dizer que era como ele. Mas eu entendo que acolher é o caminho para que possa se fazer do amor e não da dor. É chegado o momento. Pensem nisso. A Boa Nova está aí. O Evangelho já tinha sido anunciado. Então vamos aproveitar. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso foi indicado para o serviço divino pelas próprias vozes do céu. Olha só, Paulo de Tarso. Muitos devem ter lido ou visto filmes, ou já tiveram alusão, ou tiveram contato com a história desse grande homem, né? Realmente, foi a caminho de Damasco, onde ele iria cometer um crime, matando Ananias, né, por questões pessoais até, usando do seu poderio naquela época como um doutor da lei, que ele ouve vozes no momento em que ele fica cego. E a partir dali, ele se torna um dos maiores defensores do cristianismo. Mesmo ele não tendo conhecido pessoalmente Jesus, ele viveu o Evangelho até o último dos seus dias, como se ele tivesse andado e caminhado ao lado de Cristo. Porque ele se fez valer do amor e não da dor. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino. E escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu aos espinhos que lhe foi dado para que se não exaltasse o sublime trabalho das revelações, na simplicidade, do sublime trabalho das revelações. Ele tinha sido usado como um instrumento de Jesus. Foi um grande médico de psicografia, né? Era intuído mesmo quando preso. E deixou várias cartas, várias epístolas, dizendo da Boa Nova, do Evangelho, do tratado de nosso Mestre Jesus, das dificuldades que ele encontrou, fundando várias igrejas, vários templos de oração, se fazendo valer da sua mudança, sendo ele um homem que no primeiro momento matou tantos cristãos, depois teve que se valer da sua humildade para pedir perdão até àqueles que ele pessoalmente perseguiu, como Simão Pedro, Felipe e tantos outros. Quando chegou na porta da Casa do Caminho, que era um lugar onde esses irmãos recebiam todos os flagelados, estrupiados, que os procuravam no auxílio, e ele bate à porta deles e pede uma chance de regeneração, pois ele havia mudado. Ele tinha entendido o espinho que a vida tinha te dado e fez dessa transgressão uma oportunidade de evolução. Então o convite é esse. Hoje o convite que eu tenho para fazer para vocês, e eu me coloco em primeiro lugar,
é de fazermos uma mudança na nossa vida, nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, transgredir a tudo aquilo que não nos faz bem. Já é muito difícil ser quem a gente é. Imagina a gente ainda pegar tudo aquilo que não nos pertence e nos fazer valer disso também. E hoje o que eu queria trazer para vocês, dentro desse contexto, era justamente essa reflexão de que nós temos espinhos que às vezes ficam escondidos dentro de nós, ou a gente deturba sentimentos, emoções, para não viverem as dores, porque é mais fácil a gente negligenciar a nossa dor, as nossas dificuldades, mas sempre apontando para o outro, fazendo algum julgamento, se esquecendo de enxergar. E quem sou eu para dizer que é certo ou errado, né, meus irmãos? Assim como vocês, eu também estou no processo de evolução. E eu sempre falo que eu não me vejo num pé de melhor condição pelo pouco que sei, é muito pouco. Eu ainda tenho que aprender muito. Vou desencarnar sem aprender tudo. Espero que, se um dia tiver que voltar, que volte com um pouco menos de dívidas. Mas a gente tem que se fazer valer de tudo isso. É muito rico a gente ter essa compreensão, tirarmos o véu da nossa ignorância e entender que somos espíritos imortais. E que se não nessa, em outra existência, teremos que arcar com as responsabilidades de tudo que fizemos, ou não. Das falhas, do que deixamos de fazer, das vezes que fomos omissos com algumas pessoas ou com a gente mesmo, a busca por uma felicidade desacerbada e irreal. Felicidade está naquilo que é simples, felicidade está em algo que não tem peso. Felicidade é poder acordar todos os dias e ter uma chance de viver essa existência, de escrever uma nova história, assim como Paulo de Tarso. Ele escreveu um novo caminho. Ficou por anos no deserto, 3 anos, isolado, depois de ter pego com Simão Pedro e os outros apóstolos alguns documentos, Mateus, que já haviam escrito sobre o Mestre. Como eu disse, ele não teve essa chance de estar presente ao lado do nosso Mestre Jesus, mas ele se fez valer de todos aqueles conhecimentos que os outros irmãos tiveram oportunidade. Cada um dos apóstolos tinha as suas dificuldades. Já disse aqui também que não eram as pessoas mais ok's. Tinham suas complexidades e Jesus escolheu justamente eles. Então que nós possamos nos sentir apóstolos do Mestre, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, mas também com os nossos acertos, com o nosso amor, com a nossa caridade, com a nossa benevolência, com a indulgência, porque isso pode e está em cada um de vocês. Nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Então a gente pode se fazer valer disso. E não criar um caminho muito longo para acessá-lo, entendendo que ele está muito mais perto de nós do que a gente possa sequer imaginar. Falar com Jesus é muito simples. Mas vamos falar não só para pedir, mas também para agradecer. Agradecer pelos espinhos, pelas dificuldades, pelas dores. É difícil? É. Como eu disse, cada um é que sabe da sua dor e das suas dificuldades. Mas se nós somos devotos e temos fé, porque o que reúne vocês aqui, assim como eu, em comunhão de um pensamento e de um desejo, é a fé. É a fé.
Não é outra coisa, é a fé. E a fé é um sentimento muito lindo. Ela é capaz, assim como o amor. A fé é irmã do amor e eles caminham juntinhos. Podem acreditar, nós temos condição. Depende de cada um de nós. Depende da nossa vontade, depende do nosso esforço, depende do nosso compromisso. E esse compromisso, ele está realmente vivaz. Só precisa ser alimentado. Como se fosse uma planta que a gente rega todos os dias, mas é capaz. É possível viver o amor de Cristo, é possível viver a paz do nosso Mestre, é possível entender que esse espinho não vem para nos penitenciar, mas sim para nos auxiliar. E é com essa sensação de amor, de fraternidade, de estarmos aqui reunidos hoje, né, em nome do nosso Mestre Jesus, comungando dos seus ensinamentos. Já vou pedir para que vocês se coloquem de forma mais confortável às cadeiras, para que nós possamos passar para a segunda parte do nosso tratamento, que é o passe e a fluidificação das águas, para quem trouxe, já entrando em sintonia, ainda muito conectados a todas as lições aqui que foram tragas por esse mestre, que nós possamos nos fazer valer dessa consciência de que somos capazes de mudar tudo aquilo que não nos faz bem. E assim, com esse sentimento, vamos receber agora o passe dos nossos irmãos os médiuns, para fazer toda essa reestruturação. Com o tempo, a gente aprende a falar com Deus de outras formas, com a expansão de consciência, e deixamos para trás os dogmas e as verdades absolutas, que com certeza e certos de que carregamos ao longo de nossas vidas. Crenças essas que muitas vezes nos foram deixadas pelos nossos antepassados, mas que tenhamos a sabedoria de entender que podemos fazer a nossa própria mudança. Mesmo nós sendo a soma de tantas outras existências, de tantas vidas, de tantas pessoas. Que Deus nos honre todos os dias com o seu amor, com a sua caridade, nos ajudando a edificar as nossas almas e nos fazendo compreender o quão grandes somos dentro desse processo evolutivo. Que o Pai amado possa abençoar a cada um de vocês, os seus lares, as suas famílias, a consciência, que a expansão de consciência faça a gente entender que podemos amar e aprender a lidar com todas as dificuldades, sejam elas quais forem, aqui, agora, hoje, amanhã e sempre. Pois somos amor, e que carreguemos o nosso espinho, trazendo para conosco a sabedoria, assim como Paulo foi capaz. Que Deus possa sempre nos iluminar, nos abençoar e trazer a paz. Essa paz que habita dentro de cada um de nós. Esse amor divino. Essa sabedoria. Para conseguir lidar com todos os problemas, com todas as dificuldades. Que a gente tenha a consciência
de dias melhores. E que o amor de Jesus é imenso. E Ele não nos esquece. Ele vê cada um de vocês. Ele sempre nos enxerga e atende os nossos pedidos. Que a gente possa criar uma estrada de conexão com Ele, que não seja essa que a gente criou ao longo das nossas vidas, entendendo que é tão distante alcançar o nosso Mestre. E com essa sensação de amor e de paz, que nós possamos agora, unidos em uma só voz, fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tenha, Pai, ofendido. Porque é vosso poder e a glória por todos os séculos. E que possamos, irmãos, hoje, ao sair daqui, sairmos com a sensação de que fomos tocados por esses ensinamentos de Paulo, aonde ele nos convida a fazermos essa autoanálise dos espinhos que carregamos ao longo das nossas existências. Uma boa noite a todos, um grande abraço e que a paz de Cristo possa acompanhar vocês.